Bom dia, bom dia, bom dia, pessoal. Tudo bem? Professor Leonardo na área. Vamos trabalhar hoje sobre o Iluminismo. O que foi o Iluminismo? O Iluminismo foi uma fase histórica do século XVIII, tá? Que ele vai aparecer justamente após o Renascimento. Quando falamos em Renascimento, nós falamos o renascer das ideias, a retomada do ser humano de tudo que estava sendo feito antes do que nós chamamos de morte do conhecimento, que foi a Idade Média. Então, quando falamos em Renascimento, nós vamos pensar da retomada das ideias dos gregos, da arquitetura grega, né, que nós chamamos de neoclássico, certo? E das obras de filósofos como Platão, Aristóteles, tá? E Companhia Limitada. Porém, o iluminismo, esta fase posterior, é quando o ser humano parou de retomar ideias do passado e começou a criar suas próprias ideias, começou a engatinhar com as suas próprias ideias. Ou seja, primeiro nós retomamos aquilo que estava perdido, e a partir desta retomada, face as bases para o conhecimento, e agora nós vamos dar continuidade. Dá para se dizer, pessoal, que o mundo do século XIX ele é um mundo otimista. Né? As pessoas estão muito otimistas. Por quê? Porque nós vamos ter o surgimento de uma coisa nova chamada ciência, que é o que vai substituir até então a religião que interpretava todas as coisas. Né? Com a peste negra, ainda na Idade Média, dizimando metade da Europa, e a igreja não conseguindo dar interpretação para esse fenômeno, aparecem os cientistas, como sempre, para salvar a pele das pessoas. Né? Então, esses cientistas vão notar, por exemplo, que a peste negra surgiu de uma bactéria que estava na pulga dos ratos. E como as pessoas da Idade Média tinham uma higiene precária, né, eles acabaram sendo totalmente infectados e isso proporcionou os milhões de mortes e não a ação, né, a raiva de Deus ou a ação do demônio, como se pregou na época. Bom, então o iluminismo, a primeira base do iluminismo é que a razão, ela é o tribunal para todo conhecimento. Qualquer conhecimento que exista tem que passar pela ciência. Mas, professor, o que é ciência? A ciência é a aplicação de um método para tentar compreender a realidade. Tá? Enquanto você pegava toda a realidade na Idade Média e colocava entre vontade de Deus e vontade do demônio, a partir do Renascimento e do Iluminismo, toda a verdade está ligada ao quê? Observação dos fenômenos, criação de hipótese, experimentação e, no caso da experiência dar certo, você generaliza, quer dizer o quê? Coloca no livrinho. Porque foi uma experiência que deu certo. Isto vai para todas as áreas. Tá? E professor, se der errado, bom, volta a observar que alguma coisa passou batido. Tá? Esta é a forma. Por quê? Porque os seres humanos, lá no Renascimento, ao retomar Aristóteles, se tocaram que os fenômenos se repetem. Basta você observar para poder encontrar o fundamento deste fenômeno. Certo? Então, essa Europa do século XVIII, ou seja, dos idos de 1700, é uma Europa que as pessoas imaginavam que o ser humano poderia resolver todos os problemas existentes na humanidade, que o ser humano daria conta de tudo. É talvez o período em que a humanidade mais criou, o período em que a humanidade mais experimentou. Tá? Entre o século XVIII, XIX e XX são os que nós temos mais revoluções propriamente ditas. Tá? Nesta parte da razão, por exemplo, um cara chamado René Descartes, ele vai questionar se todo o nosso conhecimento nasce com a experiência. Como assim todo conhecimento nasce com a experiência? O Descartes, a partir de seus escritos, ele vai trabalhar com a ideia de que há conhecimentos que nascem conosco. Exemplo, vamos pegar um exemplo bem simples: quadrado e o triângulo. Eles não podem ser experienciáveis, por quê? Porque você nunca achou um quadrado e um triângulo na natureza. Eles saíram da nossa cabeça.
Bom, então quer dizer o quê? Se sair da nossa cabeça, já nasceu conosco. Não veio da experiência. Porque você nunca achou um quadrado e um triângulo na natureza. E aí se alguém fala, as pirâmides o ser humano fez. Tá? Então, este é o princípio do iluminismo. É questionar e tentar achar explicações racionais. Se fosse na Idade Média, diria o quê? Não, foi Deus que deu esse conhecimento. Agora não. Tá? Cuidado. Tá? Não é um conhecimento ateu. Na verdade, o que? Você tira Deus fora e tenta resolver as coisas pelos homens. Tá? Este é o princípio do iluminismo. Já John Locke vai colocar que não, tá? Que esse conhecimento até certo ponto vem da experiência e o que não tem, o que não é experienciável vem da mistura de experiências. Enfim, tá? Não vou aprofundar. Também entra na área política, tá? Onde eles vão discutir o surgimento do Estado, para que serve o Estado. E aí, meus amigos, essa é uma discussão contemporânea. Por que existe o Estado? Entendam o Estado, a figura da República Federativa do Brasil, ele é um Estado. Para que existe, tá? Thomas Hobbes vai dizer que é para proteger a vida. John Locke vai dizer que é para proteger a propriedade que protege a vida. E Jean-Jacques Rousseau vai dizer que é para proteger a liberdade e a igualdade, que é a manutenção da vida. Ou seja, todos chegam neste princípio que o Estado existe para proteger a vida. Tá? Essa é uma discussão, tá? Hobbes, Locke e Rousseau, tá? É na área política. Eles tentam entender como é que era a humanidade antes da existência do Estado. Então, o nosso amigo Thomas Hobbes vai dizer o seguinte: antes da existência de tudo, o ser humano vivia em uma guerra de todos contra todos, tá? Um atentava contra a vida do outro porque, ao passar pela pessoa, eu não sei o que ela está pensando. Se eu não sei o que ela está pensando, pode ser que ela queira me matar. Então, por garantia, eu vou matar primeiro. Então, esse estado das coisas não poderia continuar acontecendo. Por quê? Porque a humanidade deixaria de existir. Logo, seres humanos um pouquinho mais evoluídos, um pouquinho mais avançados, segundo Hobbes, resolveram fazer um pacto chamado contrato social, em que eles vão criar o Estado, que vai ser um ente federativo, com forças, com regras para proteger a vida, para não deixar que um ente atente contra o outro. Daí que vai surgir a polícia, daí que vai surgir o direito, daí que vai surgir o governante, objetivando na manutenção da vida. Certo? Tá? É esta a lógica de Hobbes, Locke e Rousseau. Tá? Vejam, como falei para vocês, são autores do século XVIII e são extremamente contemporâneos, tá? Outro ponto importante vai ser o surgimento de uma teoria econômica chamada liberalismo. Tá? Laissez-faire, laissez-passer, deixe fazer, deixe passar. Tá? Que surgiu com um cara chamado Adam Smith num livro chamado A Riqueza das Nações. Vejam, até agora nós citamos, tá? Teoria do conhecimento, citamos teoria política e agora vamos para a economia. Até então, os estados eram governados por reis. E esses reis eram absolutos. Como assim? Tudo se centralizava neles. A vontade econômica, a vontade política, tudo dependia da vontade do rei. O liberalismo do senhor Adam Smith surge com a ideia do quê? De que o empreendedor, tá? Vamos pegar aqui o ferreiro, o marceneiro, tá? Essas pessoas que existiam ao findar do feudalismo tenham liberdade para empreender, não dependam da boa vontade do príncipe, do rei, tá? Que o Estado não intervenha na economia, ou seja, que o trabalho das pessoas gere riqueza. Como assim? O camponês vai vender sua semente e ela vai ser mais cara se estiver em falta, porque as pessoas precisam mais. Ela vai ser mais barata se estiver sobrando. O governo não vai investir, não vai entrar nisso. Tá? Mesma coisa o marceneiro, mesma coisa o ferreiro, mesma coisa todos que estão ali. Tá? O livro A Riqueza das Nações ele é um livro fantástico.
tá? Eu tenho uma cópia aqui em casa e ele trabalha com a ideia de divisão do trabalho. Como falei para vocês, ele é um livro antiquíssimo. É um livro do século XVIII, tá? E ele é as bases do que nós chamamos hoje de sistema liberal econômico. Que quer dizer o quê? O Estado não intervém na economia. Você deixa os empreendedores investir. Quem cria trabalho? O empreendedor. Quem que é o empreendedor? Qualquer um. Eu, você, todo mundo. O cara que resolve montar um negócio e ganhar o seu dinheiro. Montando este negócio, ele vai ter que empregar pessoas num futuro próximo para ajudá-lo a dar conta do trabalho, em caso de aumento de produção. Dando conta do trabalho, ele contrata mais pessoas e ele gera mais riqueza. Gerando mais riqueza, todo mundo ganha. Tá? Esta é a lógica de Adam Smith. Claro que eu não vou aprofundar muito isso. Tá? Eu usei algumas coisas dele, bem superficial, até enquanto professor de economia política também. Certo? Então nós temos que ter este entendimento sobre o liberalismo econômico. Tá? Logo, as ideias iluministas elas vão, a partir do século XVIII, se expandir pelo mundo inteiro. Tá? Vão pregar essa ideia do Estado monárquico, parar de se meter na economia, de decidir quem pode vender, quem pode comprar, de interferir. Eles vão dizer o seguinte, lá para o pessoal das companhias das Índias Orientais, companhias das Índias Ocidentais, vamos parar com essa folia do Estado e vamos deixar o pessoal privado investir nisso. Tá? O Estado não intervém mais. O Estado não vai intervir na produção, não vai dizer, olha, o ferreiro pode produzir tantas ferraduras por ano. Tá? O marceneiro pode fazer tantas casas. Não. Façam quantas não vocês quiserem, mas quantas te solicitarem. Tá? Vamos gerar procura. Esta é a lógica, meus queridos. Tá? Esta é a lógica. Então, é este o ponto do iluminismo. Vejam, mudou tudo. Do que nós víamos lá naquela Europa medieval, que o rei definia tudo, o senhor feudal definia tudo, eles definiam a forma de trabalho, agora o Estado liberal diz não. Deixe as pessoas definir seu trabalho, deixe as pessoas empreender, deixem elas criar riquezas. Tá? Também a mesma ideia da ciência. Vamos parar de jogar para a igreja as explicações. O ser humano tem que dar conta de explicar suas coisas até para resolver mais rápido. Por quê? Claro, de novo, cuidado para não imaginar que o professor de vocês é ateu. Não é isso. Tá? Mas você jogar para Deus, você depende do milagre. O milagre nem sempre acontece. Há coisas que o ser humano pode explicar, e até para resolver isso, fazer isso mais rápido. Certo? Esta é a lógica iluminista. Ou seja, deixa as explicações científicas para os cientistas. Deixa as explicações científicas para quem só estuda isso. Tá? Esse é o princípio iluminista. Não tente explicar o que você não sabe. Deixe as pessoas estudarem e tentar achar essas explicações. Tá? Este é o ponto. E aí o despotismo esclarecido vai surgir justamente disso. Tá? Vai surgir justamente disso. As monarquias vão começar a vão ser menos participantes e deixar com que os indivíduos ajam de forma livre. Tá? Eles meramente vão cobrar impostos para seu sustento, mas o resto deixa as pessoas organizarem. E aí, para finalizar, tudo isso vai levar à Revolução Científica, onde Galileu Galilei, Giordano Bruno e Companhia Limitada vão colocar a questão de rotação, translação, vão retirar a religião de vez e vão tentar explicar tudo sob a ótica da ciência. Certo? É isso que temos para o momento. Um grande abraço e até um próximo vídeo.